nossos corações, ó Deus, podem, ó Deus, palpitar. O Senhor, Deus, possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, de forma, ó Deus, agradável perante os teus olhos, por meio da mediação do teu Filho Jesus. Que o Senhor prepare, ó Deus, agora nosso coração a receber, ó Deus, a tua palavra, Senhor, que ela possa frutificar, que o Senhor Deus possa fazer germinar e ela frutificar, ó Deus, colher, ó Deus, frutos dignos de arrependimento. Que o Senhor nos ajude a contemplar a tua grandeza, a tua soberania, a tua majestade por meio da tua palavra. Nós oramos e agradecemos, te louvamos em nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Estamos agora passando para uma unidade de palavra. Está aqui conosco mais uma vez o nosso irmão Mateus. Posso estar com a oportunidade de seguir a palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Bom estar aqui mais uma vez com os irmãos, né? Já temos tido aqui muitas vezes pela graça do Senhor. E louvo a Deus por mais esse convite. É sempre bom meditar na palavra de Deus, meditar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a palavra de Deus comigo. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os relatos de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 20. Mateus capítulo 16, dos versos 13 a 20. Ouça com fé a palavra de Deus e diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Com sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, somos cônscios da nossa pequenez, da nossa debilidade, da nossa insignificância, Senhor. Reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Já te adoramos, Pai, com a leitura da Tua palavra, com louvores. Queremos adorar o Senhor também ouvindo a Tua palavra, Pai. E eu rogo, Senhor, fala conosco. Pai amado, que o Teu Espírito incline a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos estar atentos à Tua palavra, para que sejamos edificados pela mesma, para que ouçamos a voz do Senhor. Pai, eu sou um pecador, carente da graça do Senhor. Que o Teu Espírito Santo me ajude. Ajuda-nos, Senhor, para que assim saiamos daqui edificados, ó Deus, por meio da Tua santa e gloriosa palavra. Glorifica o Teu nome, Pai. Isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja que Cristo está edificando. Nós temos diante de nós, irmãos, uma passagem muito gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo.
onde temos uma declaração muito tremenda a respeito da autoridade, da divindade, de algo muito profundo a respeito da pessoa de Jesus Cristo, e também a respeito da sua gloriosa igreja, da igreja do Senhor. Pedro, inclinado pelo Espírito Santo de Deus, pela graça do Senhor, ele faz essa declaração tão gloriosa e maravilhosa a respeito de Cristo. Eu considero a maior declaração dita nas Escrituras, onde Pedro diz a respeito de Cristo, onde ele questiona eles: quem diz ser o homem a respeito de Cristo? O que os homens dizem ao meu respeito? O que se fala a respeito do meu ministério? Daquilo que eu tenho operado, daquilo que eles têm ouvido a respeito do Filho do Homem? O que eles dizem ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem, uns dizem ser o Senhor João Batista, ser o Senhor Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. A gente vê que a doutrina da encarnação nesse tempo já imperava no meio do povo. Mas Pedro, a Bíblia diz de forma enfática, Jesus se referindo também a eles diz: mas vós, continuando ele, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, feliz é Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro já tinha entendido que por meio de Cristo Jesus, Deus havia trago e estabelecido o seu reino na terra, que ele era sim o Cristo de Deus, e que eles entenderam que a profecia no tocante ao Messias, no tocante ao Cristo, o Salvador e Redentor do seu povo, havia chegado, e que esse Jesus de Nazaré, ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala para Pedro: bem-aventurado és, Pedro, feliz tu é por causa dessa tua declaração, porque não foi carne ou sangue. Ele está dizendo, porque isso não partiu da tua própria natureza humana, não, porque foi o próprio Deus que te revelou isso, que fez com que tu pronunciasse isso. E Jesus Cristo, ele é o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A sua pregação, seus sinais, as profecias, todas elas cumpridas em Cristo, testifica que ele é o Filho de Deus, aquele que veio da parte de Deus, comissionado pelo próprio Deus, sendo ele o Cristo do Senhor, para trazer redenção e restauração para a igreja, para o povo de Deus, estabelecendo assim, por meio de Jesus, o reino dos céus. É interessante essa declaração de Pedro, porque ela é importante que ela esteja em nossa mente, para que nós possamos entender também quando ele fala a respeito da igreja. Porque quando ele declara que ele é o Filho de Deus, e quando Cristo disse que ele é bem-aventurado, no versículo 18, Jesus diz, que é o versículo que eu quero dar mais proeminência hoje, no versículo 18, que ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui o termo igreja é a primeira vez que é mencionado no Novo Testamento, e principalmente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Igreja, a palavra do grego significa, pronunciada como eclésia, e que significa chamados ou chamados para fora, aqueles que fazem parte da igreja verdadeira, da igreja de Cristo, a qual ele edifica, e foi o próprio construtor e o próprio fundamento, é o que preserva essa igreja. Ele mostra a igreja aqui, primeiramente, como uma construção. Essa igreja a qual Cristo está edificando, e o modo como Mateus relata ainda aqui para os judeus, o modo como Cristo falou a respeito da igreja, olhando para uma construção. Quando Jesus diz, minha igreja. A igreja desse texto não é uma construção material, não é uma construção
feita de madeira, de mármore, ou pelo fato de ter um prédio e pessoas se reúnem ali. Isso não é a ideia de igreja verdadeira, a igreja invisível, universal de todos os tempos, aquela que Deus chamou e resgatou pelo seu próprio sangue. A igreja de nosso texto é a menos notada pelos homens, pelos olhos dos homens, mas é a mais importante aos olhos de Deus. Ser igreja significa, quando Jesus fala de igreja, fala daquele povo que foi comprado e lavado pelo seu sangue, aqueles que foram chamados das trevas para a sua gloriosa luz, mediante o entendimento de que Cristo é o único e suficiente Salvador. E é importante aprendermos como o próprio Cristo, como que Ele atua nessa construção da sua igreja, como que Ele atua na edificação da sua igreja, de como Ele mostra nesse texto o fundamento da igreja, e o modo como Ele preserva essa igreja, e os perigos que está implícito no tocante à sua igreja. Primeiramente, nós vemos Jesus declarando que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus mostra a igreja como uma construção, a qual ela abrange todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que reconheceram Cristo como o único e suficiente Salvador das suas almas. A igreja é composta pelos eleitos de Deus. Ela contém todos os que receberam a graça de Deus, todos os que foram lavados no sangue de Cristo, todos os que nasceram de novo, todos que por meio da fé somente creram que Cristo é o Cristo de Deus, é o Filho de Deus. Todos esses, de posição, de nome, às vezes de língua diferente, de nações diferentes, de culturas diferentes, todos esses que foram alcançados, que se converteram, que nasceram de novo, compõem a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Compõem essa construção, onde Pedro fala que a igreja, na sua primeira carta, é como uma construção, como pedras vivas. Ele fala àqueles irmãos que estavam dispersos, como pedras que foram colocadas, que está sendo colocada nessa construção pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou. Então Jesus mostra a igreja como uma construção a qual Ele faz essa obra, Ele realiza essa obra da sua igreja. Essa é a igreja que está edificada sobre a rocha. Fora da igreja que está edificada sobre a rocha, não há salvação. E aqui nós vemos, irmãos, a falácia dos desigrejados, daqueles que deixam de congregar, daqueles que não querem mais participar da comunidade cristã, do povo de Deus, de estar em comunhão com os irmãos, daqueles que acham que pode ser crente virtuais, que podem adorar a Deus na sua casa, que não precisa de participar de nenhuma comunidade. Não, a igreja ela é composta por todos aqueles que foram chamados verdadeiramente pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja do Senhor, comprada e lavada pelo sangue de Cristo Jesus. E Ele é quem inicia essa construção. Ele declara: minha igreja. Minha igreja. O segundo ponto que vemos nesse texto é o próprio construtor da igreja, aquele que está realizando essa construção, o próprio Cristo. Ele diz no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu edificarei, eu realizarei a obra. A verdadeira igreja de Cristo é cuidada de forma carinhosa pelas três pessoas da Trindade. Nós vemos isso de forma bem clara nas Escrituras, principalmente no plano de salvação realizado por Deus, na vida de cada membro, de cada parte, de cada indivíduo que faz parte do corpo de Cristo, da igreja verdadeira do Senhor Jesus. No plano de salvação não há dúvida
de acordo com a Bíblia Sagrada, que Deus Pai escolhe um povo, que Deus o Filho redime esse povo, e que o Espírito Santo santifica cada membro desse corpo. Cada membro desse corpo, do corpo de Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo cooperam para a salvação de toda alma, que assim é salva por meio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos o Deus Trino trabalhando gloriosamente na construção da sua igreja. Mas vemos o Senhor Jesus Cristo como aquele superintendente, como aquele construtor, a qual foi dada a ele a planta, a qual foi dada a ele a autoridade, o dever para construir a sua igreja, para estabelecer a sua igreja, o seu povo, do seu modo. É Cristo quem chama os membros dessa igreja, desse povo, no seu devido tempo. É Cristo quem os convence, quem os vivifica. É Cristo quem os liberta do pecado. É Cristo quem lhes concede o arrependimento. É Cristo quem lhes dá a vida eterna, como diz as Escrituras. O próprio construtor dessa igreja é Cristo Senhor. E para ser construtor dessa igreja, Ele pagou um preço muito elevado, descendo-se da sua glória, esvaziando-se de si mesmo, desceu essa baixa terra, assumindo a nossa natureza, sofrendo por causa do nosso pecado, não por causa do pecado dele, porque ele não tinha pecado, mas assumindo a nossa condição. Ele se rebaixou a tal ponto de morrer naquela cruz por causa dos nossos pecados, para nos dar o direito de participarmos dessa igreja, de sermos co-participantes de Cristo, co-herdeiros com Cristo, pela fé somente. Jesus Cristo, Ele é o autor e consumador da fé, como diz Hebreus. Ele é a vida, Ele é o cabeça da igreja. Através dele toda junta, todo membro, como Paulo diz, todo o corpo místico dos cristãos é suprido. Através dele somos fortalecidos, somos guardados por ele, para não cair. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos preserva, Ele nos preservará até o fim, e nos apresentará inculpáveis diante do trono do Pai, em alegria exultante, como diz Judas, na sua carta, no versículo 24. Então o próprio construtor é o próprio Cristo. Ele declara que a igreja é dele, e que ele é que está edificando essa igreja. Ele diz: edificarei a minha igreja. Nós estamos falando daquele que foi declarado por Pedro, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo de Deus, que ele não era somente um profeta como os demais que haviam se levantado, mas que era o próprio Deus em Cristo, trazendo reconciliação com pecadores indignos, com pecadores culpáveis, merecedores da condenação eterna. Esse é o Cristo a qual Pedro declara. Esse é o Cristo. Ele é o construtor dessa igreja. E é interessante, irmãos, e nós sabemos que Cristo foi aquele que atuou, que fez a obra, que edifica a igreja. Mas nós sabemos que o Espírito Santo também, ele é um agente poderoso para fazer as aplicações de todos os benefícios de Cristo ao nosso coração. Todas as promessas de Cristo, de Deus, em Cristo Jesus, elas são aplicadas em nosso coração, mediante a obra poderosa do Espírito Santo de Deus, onde somos consolados, onde recebemos a salvação pela fé e temos a paz com Deus, mediante essa fé. Obtivemos a justificação pela fé. O Espírito de Deus, ele testifica isso conosco. Ele é esse agente, ele é aquele que também atua nessa edificação da igreja. Mas o construtor, superintendente dessa construção é o próprio Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que toma a proeminência na construção da sua igreja, na edificação da sua igreja, do povo de Deus. Cristo é o grande arquiteto superintendente,
que determina, que guia, que direciona tudo que é feito. Paulo diz em 1 Coríntios 3,16, fala a respeito dele mesmo. Paulo plantou, Apolo pode até regar, mas é Deus quem dá o crescimento. Irmãos, a igreja aqui na terra, ela não atua e cumpre o seu dever de acordo com prescrições humanas ou segundo a vontade do homem. A igreja é o corpo místico de Cristo, onde nós, como povo de Deus, em ajuntamento, somos conhecidos como igreja do Senhor. E Cristo aqui está se referindo não somente à igreja visível, onde vemos, mas à igreja invisível, porque da igreja visível, muitos participam, e muitos não são crentes verdadeiros, e muitos não professam a fé verdadeira. Mas a igreja a qual ele menciona é aquela igreja invisível, onde todos os santos que foram salvos em Cristo Jesus são participantes dela, compõem ela, são membros dela, todos aqueles que foram salvos mediante a obra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então pastores podem pregar, missionários podem ser enviados, podem escrever livros para pregar o Evangelho, mas é o Senhor Jesus Cristo, Ele é que pode edificar a sua igreja, ninguém mais. Essa é uma obra exclusiva de Deus por meio de Cristo Jesus, por meio do nosso Senhor e Salvador. Quem põe cada tijolo na construção, na obra, de modo a moldar o corpo, a igreja, é Cristo. Muitas das vezes nós olhamos para a igreja e pensamos que não está acontecendo nada. Meu Deus, a igreja vai se acabar. Muitas das vezes, como homens, pensamos: Deus não está operando? O que está acontecendo com a igreja? Mas isso não depende de nós, irmãos. É o próprio Cristo quem faz a sua obra como Ele quer, da forma que Ele quer. Há momentos que a igreja, que Cristo realiza essa obra na igreja de forma rápida, onde você vê a obra de Deus, a mão de Deus gloriosamente, e com o passar do tempo você vê Deus trabalhando também na sua igreja, edificando de forma lenta, de forma mais devagar, mas Deus está operando, Deus está edificando a sua igreja. Não se trata de algo somente externo, quando falamos de igreja invisível, mas falamos dos crentes verdadeiros, daqueles que literalmente compõem o corpo de Cristo, verdadeiramente, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu não estou falando daqueles que externamente passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e abandonam a fé. Eu estou falando daquele que, como Paulo diz, que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Aquele que está edificando essa igreja, o povo de Deus, em todo o mundo, ele é poderoso para edificar a sua igreja. Ele é poderoso. A construção é dele, ele é o próprio construtor. Tudo é feito no tempo certo. Às vezes ele coloca pedras grandes, outras pequenas. A ideia aqui que nós temos são daquelas muralhas de construção do tempo de Israel, quando Pedro principalmente se refere a nós como pedras vivas. As pedras não tinham o mesmo diâmetro, umas eram maiores do que as outras, e assim Deus trabalha. Quem mexe com construção sabe que tudo há um custo, para tudo há um fundamento, para tudo há tem que ter uma planta para a construção. E nós somos como pedra, como tijolos na mão do Senhor, onde muitas das vezes precisamos ser tirados aquelas arestas de nós, onde como tijolos que ainda tem cimento grudado, deve ser tirado pela colher de um pedreiro. Assim também Cristo faz. Éramos pecadores miseráveis, irmãos, entregues às trevas, cegos no mundo, sem esperança de Deus. E Cristo, pela sua graça, sendo o construtor e edificador da sua igreja, nos chamou graciosamente, tirando de nós essas impurezas, essas arestas. A igreja não só é a construção dele, como também é um edifício a qual ele está trabalhando, moldando, edificando, dia após dia, para ser mais semelhante a ele.
para ser mais parecido com aquilo que é perfeito, com aquilo que reflete o próprio Cristo. A igreja aqui na terra não é somente uma instituição visível. Ela não é somente uma instituição ou algo do tipo. É o povo de Deus, onde a igreja, como povo de Deus, reflete a luz de Cristo nesse mundo. E essa luz que a igreja tem não é de si mesma. Não é de si mesma que reflete essa luz da igreja. É Cristo que faz com que a igreja reflita a luz do Evangelho para esse mundo em trevas, para esse mundo caído. Então tudo é feito conforme Cristo quer. O diâmetro, tudo, as pedras, o modo como é colocado. A gente vê muitas vezes homens impacientes com a obra do Senhor. Mas aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, tudo está correndo perfeitamente como Ele quer, como o Senhor quer. O tempo do homem não é o tempo de Deus. Como diz a palavra do Senhor: 1000 anos aos teus olhos são como o dia que se passou. Então Deus trabalha de uma forma completamente diferente da visão humana, de uma forma tão grandiosa, a qual muitas das vezes é imperceptível ao olho humano. Mas Deus graciosamente tem operado no meio do seu povo, irmãos, nos dias mais escuros durante os séculos. Deus ele tem trabalhado, operado graciosamente no meio do seu povo, da sua igreja. Outro ponto que eu quero destacar no texto, que Cristo diz no mesmo versículo: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma construção, para que ela se torne bem sucedida, é preciso que ela tenha um bom fundamento, que ela tenha solidez no seu fundamento. A construção é de Cristo, Ele é o próprio construtor da igreja e Ele é o fundamento dessa igreja. Cristo é o fundamento perfeito da sua igreja, inabalável, constante da igreja, a qual Ele tem edificado. É interessante que muitos, principalmente como a igreja católica, apostólica romana, ela diz aqui que Jesus está dizendo que Pedro é o fundamento, querendo utilizar esse texto para dar ênfase ao papado, dizendo que o Papa, assim como Pedro, só o substituiu no seu ofício, e que a igreja está fundada sobre o Papa. Mas nós sabemos que isso é uma heresia, isso não tem nada a ver. Se fosse Jesus, diria a Pedro, que sobre ele, sobre a igreja dele, mas ele diz: a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A rocha pela qual a igreja de Cristo está sendo edificada é o próprio Senhor. O fundamento da igreja de Deus, baluarte e coluna da verdade, como Paulo diz para Timóteo, o fundamento dela é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ela não está fundada em sabedoria humana, em obra humana, mas na obra vicária, substitutiva, poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja não é uma obra humana, terrena, mas é sim um fundamento poderoso. É um fundamento poderoso. É o próprio Cristo que é o fundamento dessa igreja. O fundamento da verdadeira igreja é o próprio Cristo. Ele está construindo, edificando, e Ele é o fundamento dessa igreja. E nós sabemos que o nosso Senhor pagou um preço muito elevado, irmãos, sobre os seus ombros, sobre si, para obter para o seu povo a salvação, a restauração, a reconciliação com Deus, por meio da obra dele na cruz do Calvário. Então Cristo é o próprio fundamento, não é o Papa, não é a Igreja Católica Romana, não é qualquer outra seita que se diz
fundamentalista, o que é o fundamento dessa igreja? É o próprio Cristo. Foi Ele que se entregou naquela amarga cruz. É Ele que redime os pecadores por meio da fé. O Evangelho foi pregado por Ele, testificado e anunciado por Ele, por meio de sinais, maravilhas e prodígios. Quando Cristo diz, no versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Ele está se referindo a Ele mesmo. Principalmente a declaração que Ele disse. Pedro disse o quê? Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é tendo em mente essa declaração que Jesus o diz a eles. Diz a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante, irmãos, nós entendermos a igreja, a natureza da igreja, a autoridade da igreja, e principalmente o modo como Cristo edifica a sua igreja, sendo Ele o próprio fundamento, o próprio construtor, sendo Ele aquele que tem a planta dessa construção em suas mãos, o sustentador dessa construção, dessa obra em suas mãos. Além da construção ser dele, dele ser o próprio fundamento, Ele também preserva essa igreja dos perigos implícitos a elas. Por isso que Ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós que participamos da igreja de Deus, que fomos chamados pelo Senhor, nós fomos chamados a um combate. A vida cristã é um combate espiritual. Quando Jesus se refere às portas do inferno não prevalecerão, Jesus está dizendo que o príncipe do inferno, Satanás, o príncipe deste século, deste mundo, ele não pode prevalecer contra a igreja. Jesus está dizendo que nós estamos em guerra, em combate. O povo de Deus, o povo eleito do Senhor, vive numa guerra espiritual, numa batalha espiritual. É interessante que a igreja ela não é comparada a nenhuma outra coisa do tipo que nos leva a descanso e composidade. Você vê que Jesus sempre relata a vida cristã como um combate espiritual. Paulo fala do soldado em Efésios 6,10, para que combatamos o bom combate da fé. Paulo tem em mente a ideia do soldado romano daqueles tempos, onde tinha um escudo, a espada, e Paulo está dizendo, assim como eles são bons na guerra, nós também, como soldados de Cristo, devemos ter o escudo da fé. Nós devemos ter a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a igreja sempre é mostrada, o combate cristão é sempre mostrado como uma guerra, como um exército. O povo de Deus é chamado a um combate. Está acontecendo neste momento um combate, irmãos, contra o rei das trevas. Um combate de Satanás contra a igreja do Senhor. E vemos isso explicitamente durante a história da igreja, onde a igreja no princípio era como uma vela que tinha a luz do Senhor e do Evangelho, e que Satanás sempre tentou apagar essa luz, sempre tentou apagar essa chama da igreja reluzente do Senhor, mas ele nunca conseguiu, porque Cristo nos dá o quê? Cristo nos dá uma declaração de segurança, Cristo nos dá uma afirmação de segurança. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que Cristo está edificando, que Ele está construindo, que tem o seu fundamento como o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele também está dando segurança a essa igreja. Ele está declarando a ela preservação, segurança, de que nós já vencemos essa batalha, de que a igreja do Senhor, comprada e remida pelo seu sangue, já venceu essa batalha.
Você vê no século I, Imperador Nero, queimando os crentes, fazendo dos crentes tocha de fogo, ali em Roma, onde nós vemos uma perseguição ferrenha, aterrorizante, da parte daqueles imperadores, onde muitos eram cortados ao meio, tirados seus membros à parte, para que negassem a fé. Eles eram fustigados fisicamente, para negar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E interessante, irmãos, que Tertuliano dizia, a respeito do sangue dos mártires, que quanto mais se derramava sangue, era como o sangue dos mártires era como a semente da igreja, que quanto mais era derramado, mais germinava, mais nascia crente, mais nascia cristãos, mais nascia pessoas crendo no Senhor Jesus Cristo. É interessante que Deus usa a perseguição, esse combate, as aflições que passamos no mundo, para o avanço do seu reino. Nós vemos na história da igreja que a igreja nunca cresceu tanto, nunca teve tanto avivamento e amor por Deus e sua palavra, nos períodos na qual ela foi perseguida, onde ela foi massacrada pelo mundo, onde ela foi rejeitada pelo mundo, onde Satanás, com as suas hortes, trabalhou ferrenhamente para destruir a igreja de Cristo, porque ele sabe que é impossível. Jesus declara que as portas do inferno eles não prevalecerão contra a igreja. Não pode prevalecer. O construtor dela, aquele que está edificando, é o próprio Cristo. E Ele nos deu essa certeza, Ele nos deu essa segurança. Nada pode parar a igreja do Senhor, irmãos. Nada. Pois temos o Senhor Jesus Cristo como nosso general, como capitão da nossa salvação, como cabeça da igreja, edificando o seu povo, apoiando, instruindo, guiando o seu povo nessa guerra, para que por mais que passamos por esses combates, dia após dia, possamos permanecer de pé na presença do Senhor, possamos permanecer alicerçados e edificados na fé, mediante o nosso fundamento que é Cristo. Satanás, irmãos, o príncipe do inferno, aquele que vai também ser condenado no último dia por Deus, ele sabe muito bem, ele conhece as Escrituras, ele sabe que o povo de Deus não pode perder a salvação. Satanás sabe que ele não pode tirar a salvação de nenhum dos eleitos de Deus. E o que ele faz? Ele faz de tudo para que o crente tenha uma vida sofrível nesse mundo. Ele faz de tudo para que o crente tenha sofrimento, tenha tribulação, que ele seja envergonhado. Deus permite isso, irmãos. E Satanás faz isso. Ele trabalha em prol disso porque ele sabe que ele não pode tirar de nós a salvação dada por Deus, a garantia dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele não pode, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, contra essa igreja que está sendo construída e edificada pelo próprio Deus. Nós fazemos parte dessa igreja, irmãos. Nós somos alcançados pela graça do Senhor. Nós temos fé que mediante a graça de Deus fomos chamados, regenerados e recebemos as dispensações, as riquezas da sua graça em Cristo Jesus. E nós, como igreja do Senhor, que estamos sendo edificados pelo Senhor, precisamos permanecer posicionados, como Paulo diz para Timóteo, como bom soldado de Jesus Cristo, que peleja a batalha da fé, e sabendo que o inimigo de nossas almas não descansará, nem um minuto sequer, para fazer com que nós soframos, para fazer com que nós, muitas das vezes, sejamos envergonhados. E Ele faz isso, mas maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Cristo, o fundador, o edificador dessa igreja, da sua igreja,
do que Satanás, do que as hostes do inferno. Nós temos essa certeza e Cristo nos dá essa segurança mediante essa declaração maravilhosa do Senhor. Então a igreja não está fundada sobre Pedro, sobre Paulo, sobre qualquer homem terreno. A igreja está fundada sobre Cristo. Ele tem sobre os seus ombros, irmãos, a sua igreja. Ele a sustenta, Ele a alimenta, Ele a supre. Quem está te sustentando é o Senhor Jesus. Quem está suprindo a nossa necessidade espiritual é Cristo. Se a tua fé está baseada numa fé humana, humanista, se o teu fundamento não é Cristo para a tua salvação, se não é Ele que está te moldando a sua imagem e semelhança, se você está sendo fundamentado sobre a areia, você irá desmoronar, você irá cair, você não faz parte da verdadeira igreja, da igreja invisível, que compõe todos os santos de todos os séculos, daqueles que já morreram, daqueles que estão vivos e daqueles que ainda vão nascer, daqueles que foram comprados, predestinados, eleitos pelo Senhor e que serão chamados pela pregação do Evangelho, serão resgatados e ouvirão a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Cristo, e Pedro faz isso por ele e pelos discípulos, quando ele declara que eles haviam reconhecido que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele se posiciona também colocando aquele que estavam juntamente com ele: não, Senhor, nós entendemos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado da parte de Deus. Tu és aquele que cumpre as promessas da antiga aliança, o mediador da nova aliança, o redentor, que trouxe salvação e reconciliação a esse mundo caído, a esse mundo perverso. Irmãos, e por que muitas pessoas, olhando para a igreja visível, para nós, o povo de Deus, por que nós, a igreja do povo de Deus, tem essa promessa tão gloriosa da parte do Senhor Jesus, de que até as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja? Nós vemos que muitos de nós, apesar de conhecermos isso, muitas das vezes, por que rejeitamos a igreja? Por que nós, no caminhar na fé, muitas das vezes, deixamos-nos esfriar, nos deixamos levar muitas das vezes pela falta de congregar? Não, a gente coloca tanta desculpa para o congregar. E às vezes não é fácil, irmãos. Eu também trabalho 8 horas por dia, às vezes mais. Chega até 10 horas. Chega na semana, não é fácil. Mas Cristo nos deu a segurança. Por nossa própria força nós não vamos vir, mas temos confiança em Cristo. E o Espírito Santo até nos incomoda para que estejamos aqui, em ajuntamento, em assembleia, como povo de Deus, para prestar culto ao Senhor. Somos, na nossa consciência, esmagados, e muitas das vezes não ouvimos o Espírito Santo de Deus. Por que muitos estão rejeitando o ajuntamento dos santos, a igreja visível, o povo de Deus? Por que muitos não estão dando importância para a igreja local, preferindo ficar em casa? Muitos, até com o advento da internet, têm os seus pastores online, têm as suas igrejas online, e acham que não é mais necessário fazer parte de alguma denominação, de alguma comunidade cristã. Mas nós, irmãos, somos chamados e exortados pelo Senhor a congregarmos. Se você faz parte da igreja visível, é um sinal também, é uma evidência, uma característica de que você faz parte da igreja invisível. Invisível. Certo que a igreja invisível só Cristo a conhece, e que muitos que fazem parte da igreja visível não são.
mas é uma evidência de que você foi chamado por Deus para viver para a sua glória nesse mundo. Não abandonemos, irmãos, a igreja, como é costume de muitos nesses dias, de muitos, mas permanecemos fiéis ao Senhor. Nós não estamos aqui, irmãos, nesse mundo, para agradar A ou B, fulano ou beltrano, como dizia meu pai, mas para agradar a Deus, para agradar ao Senhor. Nós ouvimos uma promessa gloriosa dessa, de que nós, como povo de Deus, nada pode nos parar, que quem está nos edificando é o próprio Cristo, nos assegurando, nos dando encorajamento para permanecermos fiéis a Ele. Nós precisamos também, irmãos, neste mundo, como igreja do Senhor, permanecer em assembleia, em ajuntamento. Paulo diz, aliás, o autor aos Hebreus, ele diz que nós devemos nos exortar uns aos outros, para que não sejamos levados pelo engano do pecado. Como que vamos exortar uns aos outros se não fazemos parte do corpo? Como que eu vou ouvir uma palavra amiga, uma exortação, uma mensagem de esperança, de fé, se não faço parte do corpo de Cristo? Como posso dizer que eu vou para o céu, morar com Jesus, se aqui eu não anseio estar com Jesus? Precisamos amar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. É impossível, irmãos, ter salvação fora dessa igreja que está fundada sobre a rocha, porque a salvação nessa igreja, ela é solidificada em Cristo, no próprio fundamento do Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos, nós estamos num combate, é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual, onde o pecado, o diabo, o mundo, ele vai fazer de tudo para assolar a igreja, para esvaziar as igrejas, com suas ideologias, com seus sistemas, que são anti-Deus, com uma agenda que é contra a Bíblia, que é contra a palavra de Deus. Irmãos, nós corremos um grande risco, a igreja, principalmente brasileira, corre um grande risco de ficar assim como a igreja na Europa, onde aconteceu os grandes avivamentos de Jonathan Edwards, de onde o fundador do presbiterianismo, John Knox, diz agora que a sua igreja, recentemente, fechou e abriu um bar nessa igreja, onde John Knox, no século XV, fundou essa igreja, onde 53% dos britânicos dizem não ter nenhuma religião e que eles não precisam de nenhum Deus, que não precisam de crer em mais nada. E a gente vê isso sorrateiramente em muitas pessoas, né? O chamado liberalismo teológico, o relativismo, o pragmatismo, tomando de conta da vida de muitos crentes, de muitos cristãos, onde não existe mais verdades absolutas, onde a palavra não é mais a palavra de Deus, onde ela contém só a palavra de Deus, onde negam de capa a capa que as Escrituras é um livro qualquer, como qualquer outro. Você imagina a próxima geração que vai vir, irmãos, se não nos posicionarmos como igreja, como essa igreja, como a igreja verdadeira de Cristo, que ama a sua palavra, que crê nas promessas de Cristo, a próxima geração, irmãos, será terrível. Se não ensinarmos os nossos filhos, se não pregarmos esse evangelho, porque a pregação do evangelho, ela não foi dada só para pastor, essa comissão foi dada à igreja. Jesus diz: ide por todo mundo, ele está falando do seu discípulo, e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando tudo quanto vos ordenei, ensinando tudo. Então isso é dado a nós como povo de Deus, precisamos anunciar esse evangelho, como a igreja do Senhor nesse mundo, que leva a luz do evangelho, precisamos anunciar a boa nova de salvação, tendo certeza de que o Senhor está conosco, Ele nos guarda, Ele nos preserva, e Ele será conosco até o fim, até o final.
Não desanime, permaneça. Saiba que tudo o que fazemos, Paulo diz aos Coríntios, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Tudo que a igreja faz, irmãos, por mais que seja simples, tudo que fazemos no culto, na convivência entre irmãos, tudo é feito para a glória de Deus. E por meio disso, Deus está glorificando o seu nome e a sua igreja está sendo edificada por meio da fé em Cristo. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Bendito Deus, eterno Pai. Senhor amado, nós vivemos num mundo atroz, Senhor, num mundo de trevas. Mas temos a certeza, Pai, que o Senhor nos dá. Porque declaramos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor. E o nosso coração anseia, Pai, pelo Senhor, pela Sua palavra, pela Sua presença. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a combatermos o bom combate, a que posicionamos no Senhor como bons soldados do Senhor, que prega a Sua palavra verdadeiramente, que leva a verdade do Evangelho, Senhor, para o nosso lar, para os nossos filhos. Auxilia-nos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a Tua glória nesse mundo caído, pois temos a segurança e a certeza de que a igreja a qual o Senhor está edificando, o Senhor vai concluir a Sua obra, Pai, até o último dia, até a volta do Senhor, onde estaremos plenamente com o Senhor no céu, regozijando-nos com o Senhor na Sua gloriosa presença. Isso eu te peço, Pai, abençoa o Teu povo, anima o Teu povo, encoraja o Teu povo, Pai, e aplique essas verdades ao nosso coração. Tudo isso te peço, Pai, por fé, crendo no bendito nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, irmão. Graças a Deus, ouvimos a Sua palavra e saber que as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja do Senhor, pois é Deus quem guarda e quem sustenta. Cabe a nós colocar a mão na massa, trabalhar. Vamos cantar o hino 315, Serviço do Crente. Só na cruz do Senhor, nossa glória.
Vamos de pé, irmãos. Estamos caminhando. Encerramento dos trabalhos. Vamos fazer uma oração. Amado Deus, tua presença, Pai, tão gloriosa, Deus. É um privilégio, Senhor, é para nós, como teus filhos, ó Deus.